Ouvir a voz de Deus é um desejo que habita no coração de todo cristão. Afinal, quem não gostaria de receber direção clara, conforto e sabedoria diretamente do Criador? No entanto, muitos de nós sentimos que essa conexão nem sempre é tão clara quanto gostaríamos. Por vezes, parece que estamos falando sozinhos, ou que nossas orações não ultrapassam o teto. A verdade é que, embora Deus sempre esteja falando, existem hábitos em nossas vidas que podem criar barreiras, impedindo-nos de ouvir sua voz com clareza. A Bíblia nos ensina que Deus se comunica conosco de diversas maneiras, através da sua palavra, da oração, da natureza e até mesmo de circunstâncias ao nosso redor. No entanto, para ouvi-lo, precisamos estar atentos e dispostos a remover tudo o que nos distrai ou nos afasta dele. É como sintonizar um rádio. Se há interferência, a mensagem não chega com clareza. Neste momento, vamos refletir sobre 3 hábitos que podem estar atrapalhando você de ouvir a voz de Deus. Esses hábitos são comuns, mas, quando identificados e abandonados, abrem caminho para uma comunhão mais profunda com o Senhor. Ao longo dessa reflexão, vamos nos basear na palavra de Deus, que é viva e eficaz, e capaz de transformar nossas vidas. Um dos maiores obstáculos para ouvir a voz de Deus é a distração causada pelas preocupações mundanas. Vivemos em um mundo acelerado, onde somos constantemente bombardeados por responsabilidades, metas e desafios. Trabalho, finanças, relacionamentos, saúde. A lista de preocupações parece infinita. E, muitas vezes, essas coisas consomem tanto a nossa mente e o nosso coração que não sobra espaço para a quietude necessária para ouvir a Deus. A Bíblia nos alerta sobre esse perigo. Em Lucas 10, encontramos a história de Marta e Maria, 2 irmãs que receberam Jesus em sua casa. Enquanto Maria sentou-se aos pés do Mestre para ouvir suas palavras, Marta estava distraída com os afazeres da casa. Ela até se aproximou de Jesus para reclamar: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Dize-lhe que me ajude. Lucas 10:40. A resposta de Jesus foi direta e amorosa: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10:41-42. Esse episódio nos ensina uma lição valiosa. As preocupações mundanas, por mais legítimas que sejam, podem nos afastar do que é verdadeiramente importante. Marta estava tão ocupada servindo que se esqueceu de desfrutar da presença de Jesus. Quantas vezes nós também nos perdemos em nossas tarefas e preocupações, deixando de lado o momento de quietude e comunhão com Deus? Jesus nos ensinou a priorizar o espiritual sobre o material. Em Mateus 6, versículo 33, ele diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma promessa poderosa. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida de todas as nossas necessidades. No entanto, para experimentar essa verdade, precisamos abandonar a ansiedade e confiar plenamente nele. Mas como fazer isso na prática? Primeiro, é importante reconhecer que muitas das nossas preocupações são fruto de uma ilusão de controle. Achamos que podemos resolver tudo sozinhos, mas a Bíblia nos lembra que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16:1. Precisamos aprender a entregar nossas ansiedades a Deus, confiando que Ele é maior do que qualquer problema que enfrentamos. Uma maneira eficaz de combater a distração é reservar momentos diários para a oração e a meditação na palavra. Esses momentos não precisam ser longos, mas devem ser intencionais. Desligue-se das distrações, celular, televisão, redes sociais, e dedique-se a ouvir a Deus. Peça a Ele que acalme o seu coração e revele a sua vontade. Você verá que, à medida que prioriza a comunhão com Ele, as preocupações perderão o poder de dominar a sua mente. Abandonar o hábito da distração com as preocupações mundanas não é fácil, mas é essencial para quem deseja ouvir a voz de Deus com clareza. Quando aprendemos a confiar nele e a colocar o espiritual em primeiro lugar, experimentamos uma paz que excede todo o entendimento. E é nessa paz que a voz de Deus se torna mais audível, guiando-nos em cada passo da nossa jornada. Outro hábito que pode nos impedir de ouvir a voz de Deus é a dependência excessiva da nossa própria sabedoria. É natural querermos resolver nossos problemas com base no que sabemos e no que acreditamos ser o melhor. Afinal, somos dotados de inteligência, experiência e discernimento.
No entanto, quando confiamos apenas em nós mesmos, corremos o risco de nos afastar da direção divina. A Bíblia nos adverte sobre os limites da sabedoria humana. Em Provérbios 3, versículo 5, lemos: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento." Esse versículo é um lembrete poderoso de que, por mais que sejamos capazes, nossa compreensão é limitada. Deus, por outro lado, conhece todas as coisas, passado, presente e futuro. Ele vê o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas uma pequena parte. Um exemplo bíblico que ilustra essa verdade é a vida de Salomão. Conhecido como o homem mais sábio que já existiu, Salomão recebeu de Deus um dom extraordinário de discernimento. No entanto, em determinado momento de sua vida, ele começou a confiar mais em sua própria sabedoria do que na orientação divina. Isso o levou a tomar decisões equivocadas, como se casar com mulheres de nações pagãs, o que acabou desviando seu coração de Deus. 1 Reis 11, 1-6. A história de Salomão nos mostra que, mesmo com toda a sabedoria do mundo, ainda precisamos depender da direção de Deus. Quantas vezes nós também caímos nessa armadilha? Tomamos decisões importantes, sobre carreira, relacionamentos, finanças, sem sequer consultar a Deus. Achamos que sabemos o que é melhor para nós, mas, no final, colhemos consequências que poderiam ter sido evitadas se tivéssemos buscado a orientação divina. A verdade é que Deus deseja ser parte de todas as áreas da nossa vida. Ele não é um observador distante, ele é um pai amoroso que se importa com cada detalhe. Em Jeremias 29, versículo 11, ele diz: "Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para prosperá-los e não para prejudicá-los, planos para dar-lhes esperança e um futuro." No entanto, para experimentar esses planos, precisamos abrir mão do controle e permitir que ele nos guie. Abandonar a dependência excessiva da nossa própria sabedoria exige humildade. Significa reconhecer que não temos todas as respostas e que precisamos da direção de Deus em tudo o que fazemos. Isso não significa que devemos ignorar nossa capacidade de raciocinar ou tomar decisões, mas sim que devemos buscar a Deus em oração e meditação antes de agir. Uma prática que pode nos ajudar nesse processo é a leitura e a meditação na Palavra de Deus. A Bíblia é um manual completo para a vida, repleto de princípios que nos orientam em todas as situações. Quando nos familiarizamos com as Escrituras, começamos a pensar como Deus pensa e a agir de acordo com a sua vontade. Além disso, a oração é uma ferramenta poderosa para nos conectar com a sabedoria divina. Tiago 1, versículo 5, nos encoraja: "Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida." Ao abandonarmos a dependência excessiva da nossa própria sabedoria, abrimos espaço para que Deus haja em nossas vidas de maneira poderosa. Passamos a experimentar uma paz que só Ele pode dar, sabendo que estamos caminhando sob a sua direção. E, quando ouvimos a sua voz, encontramos a clareza e a segurança que tanto buscamos. Abandonar hábitos que nos afastam de Deus não é uma tarefa fácil, mas é um passo essencial para quem deseja ouvir a sua voz com clareza. Quando deixamos de lado as preocupações mundanas, a dependência excessiva da nossa própria sabedoria e a falta de quietude, abrimos espaço para que Deus fale ao nosso coração de maneira poderosa e transformadora. A Bíblia nos ensina que Deus está sempre perto, pronto para nos guiar e nos fortalecer. Ele não nos abandonou à nossa própria sorte. Pelo contrário, Ele deseja caminhar conosco em cada momento da nossa vida. Resta a nós nos sintonizarmos com a sua voz, removendo tudo o que nos impede de ouvi-lo. Se essa mensagem tocou o seu coração, quero te convidar a fazer algo simples, mas significativo. Nos comentários, escreva: "Deus, eu quero te ouvir." Essa pequena frase é mais do que uma declaração. É um ato de fé, um reconhecimento de que você está disposto a se aproximar dele e a abandonar tudo o que tem atrapalhado essa conexão.